Oi pessoal, tudo bem? Vamos agora, pessoal. Semana retrasada, eu gravei para vocês um vídeo sobre essa matéria aqui, ó, cinemática da disciplina de física, tá? Expliquei para vocês como é que funcionavam alguns cálculos e pedi para que vocês fizessem as atividades essas que eu estou mostrando aqui no vídeo. São atividades simples, mas talvez tenha ficado alguma dúvida, então eu resolvi gravar esse pequeno vídeo corrigindo essas atividades com vocês, tá? Para que vocês possam conferir aí se vocês fizeram e tiraram algumas dúvidas que possam ter ficado, tá? Então eu vou trabalhar aqui as questões aqui, tô filmando a apostila, vocês vão ver a resolução, vocês podem ver que já tá até marcado aqui as respostas, tá? Aí, claro, vocês já sabem, né? Já podem conferir, mas para quem tiver um interesse, eu vou fazer os cálculos aqui ao lado das questões para que fique um pouquinho mais claro, tá? Vamos iniciar então, pessoal. A primeira questão fala assim, ó. Um trem está chegando à estação onde algumas pessoas estão sentadas fora do trem. Analise esse movimento e assinale a alternativa correta. Sabemos então que a correta está aqui, ó. Em relação à estação, o trem está em movimento, mas as pessoas estão paradas. Como é que eu chego a essa conclusão, pessoal? Tanto repouso quanto movimento, eles se baseiam em um referencial. O que é um referencial? Eu preciso ter um dado de referência para analisar a situação. No caso aqui, ó, eu estou em relação ao trem, né? O trem é... a estação é a minha referência. Quem está na estação percebe que o trem está em movimento, mas que as pessoas estão sentadas na estação, estão em repouso, né? Por isso que essa aqui é a correta. Se a referência fosse a estação, o trem, as pessoas que estão sentadas talvez estivessem em movimento para o trem, dependendo muito do referencial, tá? Então é importante que fique essa mensagem. Repouso e movimento se baseiam em um dado referencial, tá bom? Vamos então para os cálculos agora, ó. Número 9. Um automóvel percorre uma distância de 300 km em 3 horas. Qual sua VM? Aula anterior eu expliquei, né? VM é velocidade média, ΔS é espaço, variação de espaço, e ΔT, variação de tempo. Se eu quero calcular a velocidade média, então olha aqui, ó, velocidade média igual. ΔS, como eu já falei, é espaço. Qual é o espaço percorrido pelo automóvel? 300 km. Então, 300 km que vai dividir pelo tempo percorrido, que é 3 horas. Ok? Velocidade média, então, vai ser 300 dividido por 3, 100 km por hora. Tá bom? Que é a resposta correta. Importante saber isso aqui, tá, pessoal? Ó, essas definições aqui. Vamos lá. Dois automóveis, automóvel A e automóvel B, partem do mesmo ponto na mesma direção com sentido e velocidades constantes e iguais. O veículo A percorre 90 km por hora e o veículo B sai do mesmo local a 70 km por hora. Eu pergunto, após 2 horas, qual é a distância que separa os dois veículos? Pessoal, olha que interessante. Preciso usar essa fórmula aqui. Eu quero calcular o espaço, ó, o espaço que está separando os dois. Então eu vou primeiro fazer o cálculo, ó, no veículo A. O veículo A, ele arrancou a 90 km por hora. Essa era a sua VM, ó, a sua velocidade média, 90. Eu vou multiplicar pelo tempo percorrido, que é 2 horas. Ou seja, o veículo A vai estar a 180 km de distância. O veículo B arrancou a 70 km por hora. Vai multiplicar pelo tempo percorrido, 2 horas. Qual foi a distância percorrida, então? 140 km, né? Só que a pergunta é, qual é a distância que separa os dois? O que eu faço aqui? Eu diminuo, ó, 180 menos 140, ou seja, um veículo está a 40 km de distância do outro veículo. Tá bom, pessoal? Fácil, né? Vamos para o próximo. Olha que interessante. Uma pessoa caminha a uma velocidade constante de 3 metros por segundo. Vai caminhar durante 50 segundos. Tá? Quanto tempo, né? Qual é o espaço que ela vai percorrer nesse período? Tá aqui a fórmula, ó. Então vamos lá. ΔS, variação de espaço, velocidade 3 metros por segundo, vezes o tempo que quero saber que ela vai percorrer, 50. Ou seja, o espaço percorrido será de
150 metros, desculpa, 150 metros apenas, ó, 150 metros, alternativa C, tá bom? Lá em cima agora, vamos lá. Uma cidade distante 320 mil metros, para chegar nessa cidade em apenas 4 horas, qual é a velocidade média que terei que percorrer? Pessoal, aqui nós tínhamos que fazer uma conversão. Que tipo de conversão? Olha que interessante. Ele me deu aqui 320 mil metros, mas eu tenho que converter isso em quilômetros, né? Para eu saber o espaço aqui, ó. 320 mil metros, então serão, na verdade, 320 km, né? 320 quilômetros. Aí eu vou usar aqui, ó, vou usar a fórmula, ó, velocidade média igual 320 quilômetros dividido por 4 horas. 320 dividido por 4, 80 quilômetros por hora é a velocidade percorrida por esse veículo, tá? Tranquilo, né? Fácil. 13, olha aqui. O mesmo automóvel percorre uma distância de 320 km a 80 km por hora. Quero saber quanto tempo levará para chegar ao destino. Se você for um cara inteligente, que prestou atenção na questão acima, tu já vai matar aqui que é 4 horas. Mas se tu não é tão perceptível assim, você pode fazer o cálculo utilizando isso aqui, pessoal. Ó, delta tempo, quero saber o tempo. Quanto o espaço percorrido? 320 dividido pela velocidade por 80, que vai ser 4 horas a resolução. Tranquilo, né? Bem simples, tá? Essa 14, pessoal, eu não vou fazer agora, eu vou mostrar um vídeo para vocês depois fazendo, tá? Ela não há necessidade, não é cobrada na nossa avaliação. Ela é bem extensa, então depois eu posso fazer para vocês. Vamos então para a 15, ó. Um automóvel permanecia a uma velocidade de 70 km por hora, percorrendo uma distância de 280 km. Quanto tempo levou para chegar ao seu destino? Tempo, espaço dividido pela velocidade. Então vamos lá, delta T igual. Qual o espaço? 280 km. Velocidade percorrida, 70 km, né? Delta T, 280 dividido por 70, 4 horas é a resposta correta. Tranquilo, né, pessoal? Virando aqui o nosso material, a gente vai para a página 43, já vamos continuar aqui fazendo. Vamos lá então, pessoal, ó. Próxima questão é: um automóvel percorre uma distância de 270 km em 180 minutos. Qual a sua velocidade, né? Então, olha aí, 180 minutos eu preciso converter em horas, né? Como é que eu faço para converter minutos em horas? Como é que eu divido, então? Como é que eu faço? Eu tenho que converter, né, pessoal? Olha aqui, ó, 180 minutos. Para converter minutos em horas, eu tenho que dividir por 60. 180 minutos, né? Ó, 180 dividido por 60, né? Cortar o zero, vai dar 3 vezes 6, 18. Então, na verdade, 180 minutos são 3 horas, tá? Então, aí eu faço a conta. Olha que interessante, ó. Velocidade média igual delta S, 270, dividido por 3 horas, então, que é o tempo percorrido. Em que velocidade esse nosso amigo vai andar, então, pessoal? Velocidade média igual a 90 km por hora. Tranquilo? Não esqueçam de fazer a conversão lá em cima, senão você vai se confundir, tá? A próxima é uma pergunta teórica. Olha que interessante, pessoal. É comum encontrar em nossas estradas uma placa escrito velocidade máxima 80 km. Você acha que essa placa está correta? A resposta certa é não. Por quê? Porque a unidade de velocidade é metro, quilômetro, e não quilômetro, tá? Metro por quilômetro. Na placa, então, deveria estar escrito 80 km por hora. Ou seja, pessoal, explicando melhor, né? Se você vê uma placa escrita 80 km apenas, significa que essa placa está se referindo à distância. Se for para se referir à velocidade, precisa estar escrito 80 km por hora, tá bom? Eu, particularmente, nunca vi escrito assim, né? Mas se apareceu, a gente já vai saber a diferença a partir de agora, tá? 18.
sabendo que o móvel partiu do repouso e permaneceu uma aceleração de 13 metros por segundo durante 28 segundos. Calcule a velocidade. Tá aqui, ó, velocidade igual. Nesse caso aqui, eu tenho a aceleração, tá vendo aqui? Com o tempo, ó, 28 segundos. Só vou multiplicar, pessoal, ó, 13 vezes 28, que vai dar 364 metros por segundo. Tá bom? Não tem muito erro aí não, é bem simples, tá? 19 e 20 são teóricas também, pessoal, ó. No entendimento dos movimentos dos corpos, utilizamos com frequência o conceito de velocidade e aceleração. Assim, para que um corpo se desloque em movimento retilíneo no sentido da esquerda para a direita em relação a um dado referencial, é correto afirmar que a velocidade não é nula e a aceleração pode ser nula, tá, pessoal? Letra C. E a 20, considerando um veículo cujo velocímetro está indicando um certo instante de velocidade de 80 km por hora e um instante depois a velocidade de 60 km por hora. Podemos afirmar que o movimento é retardado com uma aceleração negativa. Ou seja, esse veículo que nós estamos nos referindo aí, ele foi freado, né? E aí ele diminuiu a sua velocidade, né? O movimento foi retardado e a aceleração anda ao contrário, portanto, aceleração negativa. Feito, pessoal, tá corrigido, tá aí. A partir da próxima aula, matéria nova. Por enquanto, tudo certinho. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, tá bom? Muito obrigado.